Shalom, irmãos que estão em suas casas. Nós vamos começar o estudo do livro de Atos, mas antes eu queria passar alguns recados antes de nós iniciarmos o estudo. Lembrando só que nós temos a ceia do Senhor, a Seudat Hadon, todo último sábado do mês após a ministração da palavra. Nós temos intercessão, grupo de intercessão da Kehilat Sarel. Aqueles que desejam participar da intercessão podem falar com o Rosh Jair ou com o Gustavo. Todas as quintas-feiras, às 19h30. E o último aviso, que é o que está acontecendo hoje. Nós tivemos agora pela manhã oração por Jerusalém, Israel, povo judeu, a nação brasileira e por todas as nações. E depois nós vamos ter o estudo do Novo Testamento, que é o que vai acontecer agora. E ele acontece todo o terceiro domingo do mês, às 9h da manhã. E temos também um coffee break às 9h45. Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos continuar o estudo do livro de Atos. Nós vamos passar Atos 10 e 11. É um capítulo com bastante minúcias. E eu espero que o Eterno possa me ajudar e me trazer à memória tudo aquilo que eu preparei e principalmente aquilo que Ele quer falar conosco nessa manhã. Então nós temos uma imagem ali de Cesareia, ou Cesareia Marítima. Ela foi construída ali entre 13 e 25 antes de Yeshua, ou antes da Era Comum, e ela foi construída por Herodes. Eu creio que o Pedro e Jacob, que já foram para Israel, eles até conhecem esse aqueduto. Esse aqueduto ele fica na cidade de Cesareia, ele foi construído pelo próprio Herodes, e ele levava água para toda a cidade e escoava essa água de volta ao mar. Aliás, a água do esgoto escoava de volta ao mar. Ele fica para o lado mediterrâneo, né, o lado oeste de Israel, e era uma cidade, uma província muito rica. Então tinha muitos governadores, juízes, pessoas de influência que moravam nessa cidade. Inclusive, Pôncio Pilatos, que era prefeito da Judéia, morava em Cesareia. A história que nós vamos falar, ela se passa ali em 40 depois de Yeshua, mas nós temos uma imagem ali no canto direito que mostra como que ela provavelmente era ali no ano 10 depois de Yeshua. Né? E embaixo nós temos a imagem hoje com as ruínas daquilo que ficou. É um lugar ainda muito interessante, mas ela não é mais suntuosa como um dia já foi. E um dos moradores da cidade de Cesareia era Cornélio, de quem nós vamos falar. Lembrando que nós estamos fazendo estudo de Atos 10 e 11. E o relato do que aconteceu com Cornélio, que é muito importante para a sequência do livro de Atos, ele acontece no capítulo 10. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos dos Emissários, ele começa em Cesareia com um homem chamado Cornélio, um oficial do exército romano, ou também chamado do regimento italiano, que era um homem que contribuía de forma generosa para ajudar os mais pobres daquela região. Então ele ajudava os pobres, ele orava com regularidade a Deus. Esse é o relato que Lucas dá dele, né? Lucas é o autor do livro de Atos. Ele orava com regularidade a Deus e ele contribuía, e ele era um homem devoto, um temente a Deus. Esse termo temente a Deus, ele é um termo que por muitos estudiosos ele é designado como aquelas pessoas, porque quando nós voltamos ali nessa época, então nós temos uma classe de pessoas que são os judeus, aí nós temos os prosélitos e nós temos os chamados tementes a Deus. Quem que eram os prosélitos? Os prosélitos eram aqueles que eles se submetiam à conversão formal ao judaísmo. Diferentemente dos prosélitos, os tementes a Deus eles não se colocavam à disposição para uma conversão formal. Mas ainda assim, eles queriam adorar ao Deus único. Eles eram atraídos pela nobreza do culto judaico, né, pelo templo. Apesar deles não poderem entrar nas partes mais internas do templo, então eles não ofereciam sacrifícios porque não era permitido para eles. Mas eles eram bem vistos pela comunidade judaica, mas eles eram considerados gentios. Eles eram considerados pelos líderes religiosos como apartados da aliança abrâmica. Eles não faziam parte oficialmente, vamos dizer, da aliança.
e eles, como eu falei, estavam separados das partes mais internas do templo. Eles eram também chamados de prosélitos do portão. Então, eram homens que não eram homens que estavam isoladamente servindo ao Deus único, mas eles foram atraídos pelo culto, eles foram atraídos pelo povo judeu a servir ao Deus único, só eles não faziam essa conversão formal. Em um certo sentido, pelo relato que nós temos de Cornélio, ele era como que como Ruth, né? Ruth que falou para sua sogra, que era judia, ela falou: seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Porque com as suas obras e os frutos de fé, né? Porque ele orava regularmente a Deus, ele fazia o bem àqueles que ele podia, ele tinha generosidade para contribuir com os mais pobres da região. Então ele alcançou esse status diante de Deus, né? Ele se aproximou do povo judeu, mas ainda que ele não pudesse sacrificar no templo, as ofertas dele, a generosidade dele subiram ao Eterno, subiram a Deus como um culto agradável e aceitável a Deus. E nós vamos destrinchar isso um pouquinho mais. Cornélio ele estava fazendo a oração da tarde, ali a oração das 3 da tarde, provavelmente a Minhá, né, que é a oração da tarde, e um anjo lhe apareceu e falou: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Em outras versões, fala que agora Deus tinha ele em mente. Então, comprovando isso que eu tinha falado antes, que as ofertas, a generosidade de Cornélio, ela se tornou aceitável a Deus. Deus se agradou delas, né? Então, ele não era um homem que, como eu mesmo já imaginei no passado, que era um homem solto, né, e que fazia esmolas, e de alguma forma Deus o encontrou ali no meio do nada, né? Como nós lembramos do relato de Noé, né, que Deus se lembrou de Noé dentro da arca, e não é o caso aqui. É uma situação bem definida, né? Cornélio está próximo ao povo judeu, está próximo ao povo chamado povo de Deus, e ele tem essas características que de alguma forma tornam ele aceitável diante de Deus. Destrinchando só um pouquinho, eu vou trazer alguns relatos e algumas frases de pessoas da época e pessoas de épocas posteriores que tentam tratar um pouco do que acontecia nessa época em relação a essas esmolas, em relação a essa vontade de agradar a Deus de uma forma que Deus já tinha estabelecido, que nós vamos ver depois. De acordo com o Talmud babilônico, o rabino Jonathan ben Zakkai, que ele viveu ali 30 a 90 antes de Yeshua, ele disse assim: assim como a oferta de pecado faz a propiciação de Israel, assim a caridade faz a propiciação para o pagão. Então havia um muro de separação, esse muro de separação havia no templo, né? Tinha o pátio dos gentios, os gentios não poderiam ir além daquele muro, mas havia essa situação que os próprios judeus, os piedosos principalmente, eles reconheciam que ainda que os gentios pela halahá não pudessem entrar ali, mas eles reconheciam que havia uma forma de o gentil, aqui ele usa o termo pagão, de o gentil ele oferecer os sacrifícios a Deus, que seria na forma de caridade. Segundo N.T. Wright, ele é um apologeta cristão, ele fala assim: os fariseus e seus supostos sucessores desenvolveram uma alternativa ao templo, oferecendo sacrifícios espirituais por meio da oração, jejum e doação de esmolas. Então, essa ideia de substituir os sacrifícios, de tentar desvincular um pouco do templo, né, no sentido, porque imagine alguém que estava muito longe de Jerusalém, como que ela poderia se tornar aceitável a Deus? Ela teria que sempre ir para o templo? Não tinha como. Então, começou a se desvincular um pouco do templo a situação dos sacrifícios, né? Os sacrifícios, no caso, espirituais. O próprio judaísmo moderno, ele começa a desenvolver um entendimento, não sei se é por influência de Cornélio, nós não sabemos, mas ele tem uma ideia a respeito disso que começa a se desenvolver na destruição do templo. Porque quando o templo é destruído, lembrando que nós estamos ali no ano 30, ano 40,
no livro de Atos, né, quando Cornélio aparece, entre o ano 30 e o ano 40. Mas o livro de Atos ele é escrito depois. Ele é escrito lá pelo ano 70. E aí o F.M. Makatangei, um nome difícil, ele fala assim: todo esse desenvolvimento da tecnologia dos atos de misericórdia culminou com a sua centralização dentro da praxis religiosa judaica pós-70, na destruição do templo, quando o judaísmo passou por uma transformação radical por causa da destruição do templo e da extinção do aparato cultico e sacrificial do templo. Então, se aquilo até então era uma ideia, aquilo teve que se tornar prático, porque não tinha mais templo para oferecer sacrifício. Então, aquela ideia que os fariseus já tinham em mente e já colocavam em prática, ela começa a entrar em vigor por obrigação, né? Não tinha mais outra forma de oferecer sacrifícios. Então, os sacrifícios oferecidos, então, eram sacrifícios espirituais, e aí começam a ser desenvolvidos a oração da manhã, a oração da tarde, as rezas, e isso se torna para substituir os sacrifícios que eram feitos até então. Perdão. A tradição rabínica que segue esse período manteve a importância do ato de dar esmolas e da oração, considerados como sacrifícios espirituais equivalentes aos sacrifícios físicos, animais e alimentos, oferecidos anteriormente no templo. Esse desenvolvimento teológico possivelmente fazia parte do judaísmo no período no período no qual Atos foi escrito. Embora o templo, pelo menos as partes mais internas, era inacessível aos gentios, eles podiam expressar sua devoção a Deus de outras maneiras. A Bíblia hebraica oferece alguns exemplos de gentios que demonstraram seu apreço e adoração ao Deus de Israel de uma maneira não sacrificial. Então nós vemos que isso já acontecia antes, em um certo sentido, ainda que timidamente. Então pessoas que não nasceram judeus, pessoas que não faziam parte, não vieram da linhagem hebreia, ofereceram adoração a Deus de alguma forma. Então nós temos o general sírio Naamã, né, quando ele vai lá no Rio Jordão e ele se abaixa 7 vezes e é curado pelo Senhor. Nós temos Nabucodonosor e Assuero, que estabelecem decretos. Nós temos a própria moabita Ruth, né? Então são pessoas que mostram que Deus ele sempre se agradou em todas as nações, que nós vamos ver depois, de pessoas que se aproximavam ao culto ao Deus único. E a forma que elas fizeram isso comprova o que eu estou falando. Portanto, na visão de Lucas, o templo não seria mais um elemento sine qua non, que seria sem o qual não, nem para adoração a Deus e para a aceitação da mensagem do Evangelho pregado pelo apóstolo Pedro. Então, isso são frases de um estudo de um senhor chamado Paulo Won, onde ele fala sobre Cornélio. E destrinchando mais um pouquinho, antes de nós avançarmos e continuarmos na história de Cornélio, eu abri essa janela só para tentar trazer um pouco mais o contexto. Nós traçamos uma linha do tempo ali entre o discurso de Estevão e Cornélio. No discurso de Estevão, ele fala assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. O próprio Paulo, ele repete isso no discurso do Areópago. E quando ele fala o Senhor que fez todas as coisas, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque, de alguma forma, o templo, ele separava, né, aquele muro, ele separava os gentios e os povos de poderem adorar o Deus único. Então, Shaul, quando ele vai no Areópago e ele vai pregar para aqueles filósofos epicureus, estoicos e epicureus, ele fala da estátua, tem uma estátua, daí ele fala do Deus invisível. De alguma forma ele tenta adequar aquele discurso e falar: Deus está chamando vocês também ao arrependimento para a vida. Ainda que vocês estão preocupados se vocês precisam adorar no templo ou não, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E nós vamos ver o desenvolvimento disso que Lucas tenta nos trazer no livro de Atos. Em Atos, o templo não é concebido como lugar central. Nessa carta, especificamente, nós vemos que o templo ele não é concebido como lugar central no relacionamento de uma pessoa com Deus. A ideia geral de Lucas com respeito ao templo é bem resumida no discurso de Estevão no Sinédrio, que nós falamos agora, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, faltou humanas ali.
Além do mais, o movimento da narrativa desde a denúncia contra o templo, porque, lembrando quando nós fizemos o estudo lá atrás, o templo ali, a classe religiosa que dominava sobre o templo, se eu não me engano, dos 70 homens que haviam ali, 67 eram saduceus. E os saduceus eram exatamente aqueles que tinham uma religião mais vinculada com o governo, eles eram mais carnais, eles geralmente eram muito ricos, abastados, né? E eles buscavam sempre o reconhecimento dos homens. E o templo ele estava nessa época corrompido, apesar do princípio ter sido estabelecido por Deus, mas ele estava corrompido pelos homens que estavam lá. Então é notável essa transição do discurso de Estevão até Cornélio. Na medida que Lucas utiliza uma linguagem sacrificial em Atos 10, 1 a 4, Cornélio torna-se o símbolo da expansão do conceito de ser aceito por Deus. Certamente Cornélio, o gentil temente a Deus, é uma figura por meio de quem o evangelho supera a barreira do templo e de todo sistema sacrificial, ainda que todos os princípios do sistema sacrificial estivessem em vigor, mas quando o templo é destruído, de fato, isso não é mais possível e Deus ele começa a estabelecer no livro de Atos, nós vamos ver uma alternativa para que todos os homens em todas as nações possam adorá-lo. Então, é superada a barreira do templo e de todo o sistema sacrificial e da etnicidade judaica. Isso acontece junto, que nós já vamos ver. A narrativa de Cornélio tem como propósito sublinhar a expansão do chamado de Deus para além dos muros do templo e das barreiras ritualísticas prescritas na Torá. Assim, a sequência dos eventos envolvendo Cornélio e Pedro são passos essenciais na direção do cumprimento à última ordem de Yeshua sobre a terra, em vida, e ressurreto já, em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Ruach HaKodesh descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a região de Judá, Samaria e até os confins da terra. Então, vamos lá, nós voltamos para aquela cena onde nós estamos na oração da tarde e a Minhá, onde Cornélio ele faz a oração, as orações dele são ouvidas e o anjo fala para ele assim: agora, pois, envia homens a Jope, ou Iafo, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E aí ele explica onde que Pedro está. Ele está na casa de um certo curtidor chamado Simão, também. Pedro está lá. De alguma forma, ele parece estar numa situação confortável. Pedro ele já tem um nome entre as pessoas, porque através da pregação, através de sinais e maravilhas, mais de 5.000 homens chegaram a fé em Yeshua. Então Pedro ele se torna conhecido e ele é requerido nos lugares. E ele tem essa situação confortável, tão confortável que estão preparando um almoço para ele, lá na casa do Simão, o curtidor, e ele sobe no telhado para orar. Meio-dia, e ele sobe para orar no terraço, quase a hora sexta, que seria o equivalente ao meio-dia. E ali a palavra fala que ele tem um arrebatamento de sentidos e ele tem uma visão com quadrúpedes, répteis e aves de rapina ou aves do céu. E ele ouve uma voz: levante-se, Pedro, mate e coma. E na hora, ele, como bom judeu, falou: não, de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo, jamais entrou algo treif em minha boca. E aí, essa voz fala de novo com ele: não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu durante 3 vezes. Nós temos a figurinha do galo. Talvez Pedro, nessa hora, ele lembrou que Yeshua falou para ele, antes do galo cantar 2 vezes, ele ia negar a Yeshua 3 vezes. E Pedro talvez lembrou da sua característica, e que lembra a nossa característica, nós somos um pouco teimosos às vezes. E ali talvez ele recobrou os sentidos e ele ficou bastante pensativo sobre essa visão que ele teve. E ele estava muito preocupado com comida, mas não era isso que o Senhor queria falar para ele. Ele ainda refletia profundamente sobre aquela visão. Ele estava ocupado, tem as engrenagenzinhas ali na mente dele, e ele estava ocupado com aquela visão, pensando, mas o que é isso? E de repente, nesse mesmo momento, os homens que Cornélio envia
a Jope, atrás de Pedro, chegam à casa dele. E nesse mesmo momento, o Cornélio ele mandou um soldado e 2 empregados, que foi isso que o anjo tinha falado para ele, para enviar homens. Ele mandou esses 3 homens, e o Espírito, nesse momento, diz a Pedro, quando eles estão lá embaixo no portão: levante-se, novamente, interessante que ele usa novamente o termo levante-se. Levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Isso está em Atos 10, 17 a 20. E aí esses 3 homens, eles fazem o relato a Pedro. Pedro talvez como judeu ali naquele momento, ele não deveria nem receber aqueles homens, mas ele já está ali, não sei se esse é o termo, mas ele está amolecido já, entendendo que tem um mover de Deus ali, o Espírito mandou ele descer, e ele já está pronto para obedecer. E os homens falam, eles trazem todas as credenciais de Cornélio para que essa situação se tornasse de fato aceitável a Pedro. Então eles falam que Cornélio, ele é um oficial do exército romano, justo e temente a Deus, ali está escrito errado, e tido em alta conta por toda a nação judaica. E Pedro manda aqueles homens entrar, ele hospeda aqueles homens, eles dormem na casa de Pedro. No outro dia, eles partem de manhã para Cesareia. Um dia depois, então, Pedro chega em Cesareia, Cornélio já chega diante dele, se prostra diante de Pedro, e Pedro já fala: levanta, homem, que eu sou homem como você. E aí Pedro já fala: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Então ali Pedro já tinha entendido totalmente a visão. Quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram me buscar? E aí ele começa a fazer um discurso, um relato, e ele fala assim: agora eu entendo que verdadeiramente Deus é imparcial. Todos os que o temem e fazem o que é certo lhes são aceitáveis, sem importar ao qual povo pertencem. Então isso é talvez o clímax do capítulo 10, onde Pedro tem esse entendimento, onde vamos dizer, aquilo que ele tinha na mente é substituído pela vontade de Deus no espírito dele. Então Pedro ele se torna ali um vaso, um instrumento para levar a palavra além dos limites de Israel. Mas isso está acontecendo ainda de forma bem sutil, e nós vamos ver na continuidade o que vai acontecer. Eu vou só fazer a leitura do discurso de Pedro de forma breve. Eis a mensagem que ele enviou aos filhos de Israel. Aqui Pedro está falando com Cornélio. Proclamando Shalom por meio de Yeshua, o Messias, Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a região de Yehudá, começando pela Galil, após a imersão que Yohanan anunciou, o batismo de João Batista, como Deus ungiu Yeshua de Nazareth com o Ruach HaKodesh, com o Espírito de Deus, e com poder, e como fazia o bem e curava todas as pessoas oprimidas pelo adversário, porque Deus estava com ele. Quanto a nós, somos testemunhas de tudo o que ele fez, tanto em Yehudá quanto em Jerusalém, quando livraram-se dele pendurando-o em uma estaca. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que Deus escolhera de forma prévia, isto é, por meio de nós que comemos e bebemos com ele, depois de ter ressuscitado entre os mortos. Então ele nos ordenou que anunciássemos e confirmássemos ao povo judeu que esse homem foi designado por Deus para julgar os vivos e os mortos. Todos os profetas dão testemunho a respeito dele, afirmando que quem deposita nele a sua confiança recebe o perdão de pecados por meio de seu nome. Então, Pedro ainda está pronunciando essas palavras quando o Ruach HaKodesh, quando o Espírito Santo de Deus cai sobre todos aqueles que estão ouvindo a mensagem. E é interessante porque quando nós fizemos aquele estudo sobre Filipe, que está em Samaria, ele ora, ele prega para aquelas pessoas, ele batiza aquelas pessoas, ele imerge todas aquelas pessoas que estão ouvindo a palavra dele, e depois os apóstolos ficam sabendo, lá em Jerusalém,
do que está acontecendo e eles vão, inclusive Pedro está entre eles vão orar por essas pessoas, né? E ali elas recebem a virtude do Espírito, o dom do Espírito. Aqui, Pedro nem terminou de falar, vocês veem o coração sedento que é aquela congregação de Cornélio, né? Porque Cornélio tinha chamado sua família, seus amigos, então havia uma congregação sedenta ali, e ele nem termina direito de falar, quando o Espírito caiu sobre todos que ouviam a mensagem. Logo, o grupo da circuncisão, que eram os dois judeus que Pedro tinha levado com ele, que tinham visto as maravilhas que Deus tinha feito entre eles, entre o povo judeu, mas eles não sabiam que Deus poderia expandir esse mover, né? E aí eles falam assim, eles ficam admirados de que o dom do Ruach HaKodesh também foi derramado sobre os gentios, porque os ouviu falar em línguas e louvar a Deus. Então, esse selo, né, eles ali, Deus batiza eles com o Espírito, e ali Pedro, na hora, ele percebe, e ele fala, alguém é capaz de proibir essas pessoas de serem imersas na água? Além do mais, eles receberam o Ruach HaKodesh da mesma forma que nós. Então, lá em Samaria, há o batismo, e depois as pessoas recebem o Espírito. Aqui as pessoas recebem o Espírito e depois elas são imersas. Então, nós não podemos ter muita, vamos dizer, formalidade naquilo que é a ordem certa, porque Deus ele pode fazer as coisas do jeito dele, depende sempre das pessoas que estão ouvindo a mensagem. Kefa volta a Jerusalém, em Atos 11, 2. Ele é criticado por outros irmãos judeus e crentes, os da circuncisão, que né, agora são outros judeus. Né? Eles falam, mas como assim? Você entrou na casa dos gentios e não somente isso, você sentou à mesa com eles. A nossa halahá proíbe isso. E a halahá estava baseada ali na Torá. Mas Pedro, então, ele faz um novo relato que está em Atos 11, 5 a 17. E aí ele começa a falar que ele estava na cidade de Jope, ou Iarfo, orando, e aí ele teve um êxtase, seus sentidos foram arrebatados, e aí ele fala dos 3 homens que chegam na casa dele, levam ele até a casa de Cornélio, e aí em Atos 11, 15 ele fala assim, mal comecei a falar, quando Ruach HaKodesh caiu sobre eles, como sobre nós no princípio. E me lembrei do que o Senhor disse, Yohanan imergia as pessoas em água, mas vocês serão imersos no Ruach HaKodesh, ou serão imersos no Espírito de Deus. E é precioso que os da circuncisão, então, ouvindo essas coisas, eles param de objetar, e começam a louvar a Deus. Então, ali há realmente uma unanimidade e há uma realidade espiritual muito alta, porque ainda que houvesse alguma reserva, eles já percebem, não, Deus está nesse negócio, estamos juntos, vamos que Deus é Deus quem está movendo. E aqui eu queria também trazer o protagonismo do Espírito de Deus no livro de Atos, porque havia muitas coisas que estavam estabelecidas pela religião, mas o Senhor ele começa a estabelecer um novo selo, porque os judeus ali eles tinham um selo, bom, esses aqui são nossos, esses são os da circuncisão, né? A circuncisão é o selo na carne que o Senhor deu ao povo judeu, aqueles que são etnicamente judeus, que nasceram judeus. Então, esse é o selo que fazia eles terem algo em comum, né? E que o Senhor estabeleceu. Né? E o povo judeu até hoje, nós vemos Paulo, quando Paulo foi circuncidar Timóteo, então o povo, até hoje, o judeu ele se circuncida. Mas nós vemos que o Senhor ele quando ele começa a expandir os limites da fé, ele começa a estabelecer o selo do Espírito. Né? Paulo desenvolve isso mais, porque nós temos aqui acontecendo assim uma revelação progressiva. Né? Pedro está engatinhando nessa revelação. Paulo já tem isso mais revelado depois, porque já acontece um pouco depois, e ele fala assim, o qual também, está falando de Deus, nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. E ele mesmo fala, Shaul também, Paulo, ele fala em 2 Timóteo 2,19, entretanto o firme fundamento de Deus permanece inabalável
e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Em outro momento ele fala também que nós devemos preservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Então, o Senhor, ele coloca esse selo do Espírito que ele nos dá quando nós cremos, né, quando nós temos uma experiência com o Senhor, uma experiência de fé, esse selo, ele confirma que nós somos do Senhor. E esse é o selo que nos faz ter unidade, né? Com irmãos que estão fora daqui, né? Mas irmãos que receberam o Senhor, que creram em Yeshua, e nós temos unidade com esses irmãos. Porque a verdadeira circuncisão que Deus procura é a circuncisão do coração. Paulo, ele fala em dado momento, ele fala assim que nós somos a verdadeira circuncisão, aqueles que servem a Deus em espírito. Esse é o sinal que o Senhor busca, né? Isso anula a circuncisão para o judeu? De maneira nenhuma. Mas essa é a circuncisão do coração, né? De um espírito que serve a Deus. E nós voltamos só um pouquinho à questão dos templos. Nós estávamos falando do templo. Será que o templo não tem mais utilidade? Na verdade, nós temos até a situação, deve ser reconstruído um templo em Jerusalém, mas o templo que Deus busca, às vezes as pessoas isso viram o terceiro templo, elas querem saber tudo sobre o terceiro templo, mas não estão preocupadas consigo mesmas, porque nós somos o templo, né? Nós, no coletivo, nós somos o templo onde o Espírito de Deus habita. Então, por isso que quando Estevão fala, né, que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele está exatamente trazendo essa situação que nós somos o templo de Deus. E eu vou, em Efésios 2, 17 a 22, Paulo fala, isso é bastante conhecido, ele tenta também, ele vai acabar entrando nessa realidade também que eu vou ler agora. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe. De quem que ele está falando? Dos gentios, do qual Cornélio fazia parte. Então, eu vou pegar aqui, vou pegar uma caneta aqui. Então, acho que a caneta não é o melhor exemplo aqui para mostrar, mas vamos dizer que aqui está Yeshua. Então, ele pegou assim, e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe. Quem estava longe? Quem estava longe eram os gentios. Cornélio era um desses que estava longe. Deus mostrou depois que ele estava perto, mas ele estava longe. Então ele aproximou, né? E aos que estavam perto. Quem que estava aqui perto também? Que já era o próprio povo. Era o próprio povo judeu, né? Mas tanto um quanto o outro precisam dar um passo de fé para entrar na aliança e receber a Yeshua. Porque por Yeshua, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então o gentil, ele não precisa de um sinal na carne para entrar na família de Deus, né? Porque ele não é mais estrangeiro. Lá na Torá estava estabelecido que o estrangeiro que participasse, ele precisava circuncidar para participar de Pêssach, por exemplo. Mas agora o gentil, pela fé, ele entra na família. E ele faz parte do povo de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo, Yeshua, HaMashiach, é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor. Então, aqui no templo santo no Senhor é aquela igreja invisível, né? É aqui que Deus fala, esse é o selo que permanece, né? O Senhor sabe aqueles que são dele. Por isso que sempre quando nós julgamos o nosso próximo por coisas externas, então nós estamos correndo um risco muito grande, porque o Senhor sabe aqueles que são dele, ele conhece os corações.
no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, certamente nós vemos ali experiências com o Ruach, com o Espírito de Deus, mas o Senhor não quer que nós tenhamos somente experiências com o Espírito de Deus, ou que nós tenhamos êxtases, né, ou experiências de êxtase com o Espírito de Deus, porque o Senhor, Ele quer habitar dentro de nós, Ele quer fazer morada, né? Ele nos deu um espírito de habitação. Então, por isso que nós precisamos do relacionamento com o Eterno, nós precisamos, o próprio dom de línguas que está ali, quando trata, porque existe uma variedade de dons de línguas, mas o dom de línguas é uma linguagem espiritual que o Senhor nos deu para nós nos comunicarmos com Deus. Não é para aparecer na igreja, em Corinto tinha muita confusão em relação a esse assunto, mas o apóstolo Paulo fala que aquele que ora em línguas a Deus, ele fala mistérios. Então esse também é um recurso que o Senhor nos deu, mas ele não precisa de êxtase. Ele não precisa de êxtase, né? Esse é um erro comum que se fala sobre isso. Mas ele precisa ser praticado. Assim como a oração com entendimento, né? Então certamente vai haver momentos, assim como o povo no deserto, eles tiveram momentos de êxtase. O mar se abriu ali, é um momento de êxtase, né? Verteu água da rocha é um momento de êxtase, mas isso não acontecia todo dia, né? Agora o Senhor nos dá recurso para que todo dia nós possamos andar nele. Ontem eu estava falando com a Elaine, até a gente estava falando, nós guardamos o sábado, mas nós guardamos, entre aspas, não me entendam mal, mas nós guardamos o domingo também. Eu guardo a segunda também, eu guardo a terça também. O sábado é diferente? É diferente. O sábado eu paro tudo. Mas todos os dias eu preciso andar na presença de Deus. Porque ninguém sabe a hora que Ele vai voltar. E porque eu quero ter um relacionamento. Eu quero estabelecer um relacionamento com o Eterno. E o Senhor nos deu o seu Espírito para isso. Para que nós não departamentalizemos a Deus, né? Porque quando nós departamentalizamos a Deus, aí nós servimos a Deus só naqueles momentos, né? Só no Shabat, ou só no domingo, ou somente quando eu estou na igreja. Não, o Senhor, Ele nos quer inteiros, né? Ele quer nos governar através do seu Espírito, através do seu Ruach, e por isso nós precisamos cada vez mais nos render a Ele e andar cada vez mais na presença dEle. E o último trecho aqui, os que tinham sido dispersos. Então, logo após, por causa da perseguição contra Estevão, eles chegaram até 3 novos lugares, que é Fenícia, Chipre e Antioquia, que nós vamos ver em outro momento, que é uma cidade-chave para a expansão da Bessorá, a Boa Nova de Yeshua. Então, Yeshua, mas ainda assim, Yeshua até então é pregado apenas a judeus, ali em Atos 11, 19. Todavia, alguns homens de Chipre e de Cirene, quando chegaram a Antioquia, começaram a falar também aos gregos, anunciando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Yeshua. Então, ali, graças a Deus por esses cidadãos do Chipre e de Cirene, porque por causa deles, desses homens, eles foram ousados, né? De alguma forma eu cheguei à fé. Eu não sou etnicamente um judeu, né? Mas eu cheguei à fé. Eu posso dizer que eu pertenço às nações, e pela fé eu entrei e me tornei filho de Abraão, filho de Deus. E porque o Evangelho, a Boa Nova, a Torá, a palavra, ela expandiu os limites ali de Israel, e por causa desses homens, né? Eu nem sei onde fica Cirene, nem sei onde fica Chipre direito, mas por causa desses homens, a Boa Nova ela começou a expandir, né? E alguns podem falar, mas ela chegou para mim de um jeito meio esquisito, tem coisa que tem que arrumar, né? E nós estamos dentro desse contexto da restauração, né? Mas a Boa Nova chegou, né? A Boa Nova chegou, e o Senhor ele nos visitou, o Senhor nos confirmou, e Ele vai nos confirmando, e graças a Deus por isso, graças a Deus por esses homens, graças a Deus por todos aqueles que levam a palavra, né? Hoje nós temos, às vezes, até pessoas que são antimissionárias, né? Elas são contra, elas não estão preocupadas em levar a palavra, elas estão preocupadas em proselitismo, né? E o Senhor, Ele não quer, apesar de naquela época haver o proselitismo, hoje o Senhor não nos chama ao proselitismo. O Senhor nos chama pelo poder do Ruach, pelo poder da sua palavra,
a levarmos mais pessoas ao conhecimento de Deus. Porque se nós pensarmos hoje no frigir dos ovos, quantas pessoas estão morrendo sem Yeshua. E por isso nós precisamos nos apossar desse recurso que Deus deu aos emissários, né, nos apossar da vida de Deus, para que Deus, através do seu Espírito, possa comunicar a vida de Yeshua. Porque ninguém fala de Yeshua se não estiver cheio do Espírito. Né? O apóstolo Paulo ele fala assim, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho. E, em um certo sentido, essas situações que as pessoas elas querem um reconhecimento ou elas querem ser reconhecidas como o povo de Deus através de uma outra forma que não foi a que Deus estabeleceu, é uma espécie de mosto, é uma espécie de vinho, de embriaguez. Mas o Senhor fala, não é por esse método, mas é pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito é um caminho estreito, irmãos. É um caminho estreito onde nós precisamos nos colocar diante de Deus para que o Senhor possa encontrar no nosso coração esse lugar onde Ele possa dar do seu Espírito, Ele possa dar da sua palavra, da sua vida para nós, onde nós podemos testemunhar para o nosso próximo. Porque senão, irmãos, se nós vivermos somente a formalidade, nós ficamos estéreis, né? Nós ficamos frios e tudo isso tem um teto, tem um limite. Mas se nós realmente estamos em Deus, o Senhor Ele vai ser uma fonte inesgotável de recurso para nós. Né? Aqueles que buscam a sua face, então aquilo que nós somos hoje não é aquilo que nós seremos amanhã. E aquilo que nós somos hoje já não é mais aquilo que nós fomos lá atrás. Então nós estamos em constante mudança, de glória em glória, de fé em fé. A religião, ela muda rotinas, mas a boa nova em Yeshua, ela muda o nosso coração. Né? Ela dá um slow para nós. Ela dá né, quando nós nascemos de novo, ela dá um pare. Você estava indo numa direção, agora você vai na outra. Agora eu governo a tua vida. Né? Então nós nos permitirmos sermos governados por Hashem, ser governados pelo Eterno. Amém?